alerta, bons ventos, sejam muito bem-vindos a bordo do Dicas a Bordo de número 47. Nós vamos dar continuidade ao tema A Patrulha Escoteira Embarcada, monitor e submonitor. Iremos começar com esses dois cargos importantíssimos de uma patrulha e faremos comparações entre as preocupações, as responsabilidades do monitor e do submonitor quando no campo, numa tropa escoteira, numa patrulha escoteira da modalidade básica, e do monitor e submonitor quando eles estão embarcados em grandes veleiros. Queremos mostrar para vocês algumas particularidades que compõem a similaridade das funções, tanto no campo quanto quando eles estão embarcados. Espero que você aprecie. Se você ainda não veio a bordo do nosso canal, venha a bordo, aperta aqui o sininho para receber as notificações, se inscreve aí no canal. E o mais importante, não se esqueça que esse canal é um canal feito por escoteiro, para escoteiro. Sempre alerta, bons ventos! Bem, senhores, o capítulo 9, ramo escoteiro, na página 52 do POR e também aqui na página 173 do nosso Guia da Aventura Escoteira, vai trazer para nós muito claramente quais são as funções do monitor e do submonitor. E quando nós dizemos funções, nós queremos dizer responsabilidades. Então eu vou ler o que está escrito aqui para nossa compreensão. Papel do monitor e do submonitor. Cada patrulha é liderada por um dos seus integrantes, eleito pela própria patrulha e nomeado pelo chefe de seção para ser monitor, depois de ouvida a corte de honra. Para auxiliá-lo em suas atribuições, o monitor, em comum acordo com a patrulha, designa um submonitor, que também pode ser eleito pela patrulha. O monitor e o submonitor podem ter um mandato de duração pré-determinada, por um tempo específico que a patrulha decidir, e ocuparão seus cargos segundo a avaliação conduzida pelo Conselho de Patrulha. O monitor é responsável pela administração, disciplina, treinamento e atividades de sua patrulha. Também preside o Conselho de Patrulha, organiza a programação das reuniões e demais atividades da patrulha e transmite aos seus companheiros os conhecimentos, habilidades e técnicas escoteiras. O monitor tem as seguintes funções: contribui para que a patrulha alcance os seus objetivos, zelar para que sejam atendidas as necessidades de seus companheiros de patrulha, atuar como mediador dos conflitos que eventualmente ocorrem entre os membros da patrulha, ser exemplo de vivência da lei e da promessa escoteira, liderar as ações da patrulha, se esforçar para manter a coesão, as tradições e história da patrulha. Então, há uma continuidade aqui. O monitor, por exemplo, não é um sabe-tudo. Ele deve ter uma visão, objetivos claros, a capacidade de comunicação e vontade para trabalhar e cooperar tanto na corte de honra e com os seus chefes, como com seus companheiros de igual ou menor maturidade. Então, na verdade, o monitor é quem recebe e quem escolhe muitas vezes, o lobinho que está fazendo a sua transição para a tropa escoteira, ou o escoteiro que está fazendo a sua transição para a tropa sênior. Então, é muito comum nos grupos escoteiros que os monitores, durante uma corte de honra, eles façam a observação de quem são os jovens que estão migrando dos ramos anteriores para seus ramos, e eles decidam entre si quem precisa ou quem vai ficar, quem vai receber aquele novo integrante. Então, a responsabilidade do monitor é bastante grande. Bom, essas responsabilidades que nós mencionamos aqui, elas não estão especificadas se são responsabilidades
somente em sede ou somente no campo ou embarcado. Então, veja, essas responsabilidades acompanham o monitor e o submonitor em todas as atividades que ele vai fazer. Ele não vai administrar a patrulha somente quando ela está na sede, não é? Ou somente quando está no campo ou somente quando está embarcado. Então, veja, são responsabilidades perenes na vida do monitor e de seu submonitor. Portanto, nós vamos discutir aqui funções específicas. Como funciona essa questão da administração da patrulha em campo ou embarcado? É da mesma forma? Quais são as responsabilidades que são diferentes, ok? Em campo, o monitor ele vai, como nós aprendemos no nosso guia, ele vai conduzir, ele vai liderar as ações da patrulha para que essa alcance os seus objetivos, seja a montagem de um campo, seja a construção de uma pioneiria, seja o cumprimento de missões e tarefas dadas através de uma carta-prego. Tudo dentro de um espírito de camaradagem, muita alegria e muita coesão. E é o monitor em terra que representa a sua patrulha diante da chefia, recebendo destes as correções que se fazem necessárias. A isso se dá o nome de sistema de patrulha. Mas o sistema de patrulha também funcionaria com a patrulha embarcada num veleiro de maior porte? Certamente que funciona. A chefia tem que ter a preocupação de passar as informações com bastante clareza para o monitor e esse irá levar as informações para a sua guarnição, dividindo as tarefas que sejam necessárias. Até mesmo nas atividades recreativas, o monitor tem um papel importantíssimo, pois ele vai determinar quem faz a atividade recreativa e quem permanece de serviço. Não podemos nos esquecer que em um grande veleiro não existe horário de folga para todo mundo. Sempre haverá alguém de serviço. A bordo de um grande veleiro haverão assuntos bastante técnicos que a chefia deverá passar para todos. No entanto, realizada essa missão da chefia, o monitor, que nós vamos chamar aqui de mestre, junto com o seu submonitor, que nós chamaremos de contramestre, passam a ter a responsabilidade da fiscalização. E nessa tarefa ele vai administrar, ele vai cuidar da disciplina da patrulha, ele vai cuidar para que todos estejam sendo treinados e também das atividades recreativas e até mesmo as atividades próprias de navegação da patrulha. Como já foi dito, o monitor não é o sabe-tudo, e é óbvio que dentro de uma embarcação de grande porte, menos ainda. No entanto, o sistema de patrulha deve ser preservado no máximo possível. Para isso, a chefia tem que ter a sensibilidade de ir passando missões para o monitor que ele seja capaz de cumprir. Em todas as outras, o chefe pode e deve interceder pessoalmente. Para que a patrulha possa embarcar, fazer um cruzeiro, como o que nós estamos motivando que aconteça, é óbvio que se faz necessário um treinamento anterior, onde o jovem ele possa, sobretudo, se ambientar embarcado. Passar um final de semana com a embarcação ainda no pier, atracada a um pier, onde ela possa entender a funcionalidade da embarcação e possa aprender, teoricamente, ali ainda parado, como que funcionam todos os equipamentos dessa embarcação, quais são os cuidados necessários e, sobretudo, a escala de serviço que eles estarão sujeitos. De novo, uma embarcação em navegação, ela não cessa os seus serviços estacionando num acostamento. Não existe essa possibilidade. Portanto, a escala deve ser 24 horas enquanto durar o cruzeiro, a navegação pretendida. Mas, chefe, então, quando a gente chega no nosso local de destino ou no local onde nós vamos pernoitar, se for o caso, soltamos o ferro ou caçamos uma boia ou atracamos num pier, tranquilo. Todo mundo está de folga, podemos ir nadar, podemos ir lá tomar banho, nós podemos dormir, celular, tudo certo. É isso mesmo? Sabemos que não. Como foi dito, a embarcação não para. Ela tem a necessidade de ser cuidada 24 horas. E quando se para é o momento de se realizar as faxinas necessárias. Então é a limpeza do material que foi usado, adoçar o material que foi salgado com a água do mar, a organização dos paióis
de forma que fique fácil encontrar tudo aquilo que se é necessário encontrar durante uma navegação. E o monitor e o submonitor têm papel fundamental na organização e na administração do pessoal nessas tarefas. O monitor tem um papel tão importante a bordo quanto em terra, que nós temos como tradição, numa das noites em que a patrulha passa embarcada, nós realizarmos o jantar com o capitão. É o momento em que nós mostramos para a patrulha o papel, a importância daquele jovem que naquele momento está como monitor da patrulha, porque é ele que é cobrado pela chefia dos resultados, é ele que tem a responsabilidade de aprender com a chefia e levar o conhecimento para sua patrulha, para que ela alcance seus objetivos. Então nada mais justo que a patrulha possa observar que o monitor e o submonitor, eles possuem um papel de destaque e que é reconhecido pela chefia. Agora, é importante frisar que dentro de uma grande embarcação, as funções elas precisam ter um rodízio. Necessariamente ocorrerá um rodízio, com exceção da responsabilidade do monitor, mestre, e do submonitor, contramestre. Por isso, essas atividades são as que são perenes, elas não cessam. O monitor, as responsabilidades do monitor e do submonitor, mestre e contramestre, para fins didáticos, elas não cessam. Portanto, o mestre e o contramestre, eles não entram na escala de serviço de vigilância durante a noite. No entanto, são eles os responsáveis pela supervisão, verificação, se todos estão puxando o seu turno de hora com responsabilidade, fazendo tudo aquilo que foi determinado, combinado, regulamentado para que seja visto. E são muitas coisas que precisam ser vistas. Então isso também, de uma certa forma, é um privilégio para o monitor e o submonitor. Agora, quais são, as funções a bordo? Então, nós temos que o monitor, também chamado aqui de mestre, ele vai cumprir aquelas tarefas que nós vimos ali no nosso guia. Ele administra a patrulha, ele coordena todas as tarefas a bordo, Ele tem que ver se a coisa está funcionando. Confecciona a escala de serviço 24 horas, não interessa se o barco está em movimento ou se ele está atracado. Sempre alguém tem que estar atento ao que está acontecendo na embarcação. A bomba d'água está funcionando, o barco está agarrando, ou seja, o ferro está soltando, está entrando chuva, está tudo fechado, barulhos, aproximação de pessoas e etc. Ele organiza o rodízio de tarefas entre os demais integrantes da patrulha, em tudo isso. Supervisiona as escalas de serviço durante o cruzeiro. Então, está navegando, tem lá um escoteiro de convés que está no leme, ele tem que estar atento, ele tem que estar verificando se o cara está acordado, se ele está atento, se ele entendeu como que funcionam os equipamentos da embarcação. E também quando tiver ancorado. Todo mundo saiu para fazer uma visita ali próxima, alguém tem que permanecer no barco. Então o monitor tem que garantir que esse escoteiro que permaneceu a bordo, ele vai saber cumprir as suas tarefas. E o submonitor, ele é o contramestre, ele vai apoiar o mestre em tudo isso. Então eles vão dividir o tempo, para que o monitor também possa ter o seu momento de descanso, de sono. Então eles vão dividir. Bom, todos os demais escoteiros a bordo, nós chamamos aqui, para fins didáticos, de escoteiros de convés. Então eles vão cumprir todas as tarefas designadas pelo mestre e pelo contramestre. Eles vão puxar a escala de serviço durante a navegação, quando tiver ancorado, participam do rodízio das tarefas a bordo e tudo que for necessário ser feito, os escoteiros de convés vão elaborar. Também nós temos os chefes que embarcam, que não é o chefe comandante da embarcação. Então essa chefia tem a responsabilidade de dar suporte para o monitor e submonitor e zelar pela segurança da guarnição durante o cruzeiro e quando ancorados. Então cabe ao adulto voluntário que embarca ficar atento, porque o nosso monitor e o nosso submonitor são jovens. Então o chefe tem que estar ali observando. Se embarcar apenas um chefe, bom,
ele está de serviço 24 horas pelo tempo que durar o cruzeiro ou atividade, não é? Agora, se embarcar mais de um chefe, 2 chefes pelo menos, eles vão se dividam da forma que for necessária para que eles permaneçam, tenham a responsabilidade de saber que naquele horário é ele que tem que estar dando suporte ao monitor e submonitor e também aos demais escoteiros. Bom, quais são as tarefas a bordo? A Marinha Mercante divide em náutica, em máquinas e em câmaras. Então, quais são as tarefas a bordo da área de náutica que os escoteiros de convés, também o monitor e o submonitor, mestre e contramestre, terão que realizar? Veja, cumpre escala no leme. Então, vai ter que ter sempre alguém no leme lá. Ele auxilia a plotar a posição. Então, nós temos um escoteiro que está no leme, um outro ele vai auxiliar o comandante da embarcação a plotar a posição, tirando a latilong do GPS e colocando na carta náutica, ajudando a corrigir o rumo. Também cumpre a tarefa de proeiro, é importantíssimo, né? Principalmente à noite. Labora nas velas, nós estamos falando de veleiro, então quando for subir a mestra, 4 ou 5 jovens terão que ajudar a subir. Não é um escoteiro que faz isso, não é? A genoa, 2 escoteiros, 3 escoteiros conseguem ir baixar a vela, subir vela. Toda a tripulação participa disso de forma bastante direta. Também é responsável pela segurança da embarcação. Então, a segurança da embarcação ela diz respeito à aproximação de pessoas, de outras embarcações, de acidentes. As fainas de convés, quando vai atracar ou desatracar, precisa ser colocado as defensas, né, nas laterais, lançar os cabos, amarração, as espias, e opera os equipamentos de salvatagem. Então, aquele treinamento anterior é para mostrar para os jovens como se acionam os equipamentos de salvatagem que sejam necessários. Cuida da proteção da embarcação. Então, cheiro de gás, de combustível, entrada de água, tudo isso deve ser visto pelos escoteiros de convés. Na área de máquinas, nós temos que os responsáveis precisam verificar os motores. Então, quando for dar partida, tem que abrir da casa de máquinas, verificar se não tem odor de óleo, diesel, se não tem odor de nada disso, e verificar água e óleo. Verificar as condições da iluminação da embarcação, tanto a iluminação dos camarotes, do casario, como também a iluminação de navegação. Cuida da parte elétrica e hidráulica, verificando seu funcionamento. Então, se a torneira está aberta, se está pingando, se as tomadas estão funcionando. Checa o funcionamento das bombas de porão regularmente e esse tem que anotar no diário de bordo. Então, nós temos lá no nosso guia, né, a figura do bomba d'água. Verificar visualmente e também ouvindo se as bombas têm funcionado regularmente. E quando tiver atracado, motor desligado, em segurança e sob a orientação do chefe ou do comandante da embarcação, entrar na água com a máscara para verificar como que está o estado do hélice, se não tem redes de pesca, cabos enroscados, o que prejudica o seu funcionamento. A outra área que nós temos são as de câmaras. Então é onde os escoteiros vão apoiar as fainas da cozinha. Então vão ser o auxiliar do cozinheiro, não é? Vão realizar as fainas de limpeza da embarcação, lavar a panela, os convéses, todo equipamento que foi usado e que está salgado pela água do mar ou que sujou por algum motivo, não é? E os paióis e assim por diante. Verifica a situação sanitária da embarcação, especialmente os camarotes onde os jovens dormem e os banheiros. Tem que verificar se as camas estão arrumadas, estão arejadas e assim por diante. Lista os materiais necessários para a compra de limpeza, né? E repassa ao intendente quando necessário. Acondiciona os materiais espalhados pelo convés e seus respectivos paióis. Então, essas 3 áreas são as áreas onde existem as tarefas a bordo, onde os escoteiros de convés vão trabalhar não de forma exclusiva. Então, ora, os escoteiros estarão subindo vela, ora, eles estarão arrumando os paióis, lavando a embarcação. Bom, senhores,
todo esse espectro de conhecimento que nós buscamos trazer para vocês está contido na competência do monitor e do submonitor. Então, quando o nosso jovem embarca, as suas responsabilidades como monitor ou submonitor, elas possuem características um pouco diferenciadas daquelas quando eles estão em terra acampando como uma patrulha da modalidade básica do ar, ok? Então, veja, de cara nós vemos que os jovens, a patrulha quando embarca, ela acaba tendo tarefas em 3 áreas distintas: náutica, não é? Máquina e câmaras. Então, e essas tarefas, elas não são de cunho exclusivo. O jovem, ora estará fazendo uma atividade da área de náutica, ora estará fazendo uma atividade da área de câmaras. Então, é importante frisar isso. Nós iremos fazer as comparações. O que o intendente a bordo ele faz de diferente do intendente da patrulha que está acampando, né, em terra. Então, tudo isso para mostrar para vocês algumas características que são essenciais, algumas competências essenciais para a patrulha, a guarnição, quando embarcar em veleiros de cruzeiro, em veleiros de grande porte, né? Então, eu espero que você tenha apreciado o assunto, o tema que foi tratado até esse momento. Espero que você possa tirar boas lições, bons aprendizados e temas para atividades com os seus jovens, não é? E peço que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, aperta o sininho aqui para você receber as notificações dos vídeos que a gente tem feito para vocês, tá bom? Então sejam sempre muito bem-vindos a bordo do nosso canal, Dicas a Bordo, e agora para 2021 nós temos muitas coisas para acontecer, tá bom? Não se esqueça, este canal é um canal feito por escoteiro, para escoteiro. Sempre alerta! Bons ventos!